poderiam estar neste domingo pela manhã, um dia chuvoso, mas eu não tenho dúvida alguma que foi o próprio Deus que te colocou num lugar que ama Deus, conecta pessoas e compartilha a fé. Se você crê, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado que ela é muito bem-vinda nesta manhã. Ah, não, olha, foi legal, mas diga bonito, seja bem-vindo. Ela recebeu? Então tá bom. Olha, eu quero só fazer uma colocação. O pastor Marcelo colocou de uma forma muito clara a respeito da contribuição, de mantimento e deste culto compartilhar. Compartilhar faz parte da visão da igreja, que nós simplificamos ela em 3 palavras: amar, conectar e compartilhar. Nesse culto então nós estamos vivendo a visão da nossa igreja, aquilo que nós vivemos dentro, levamos para fora para alcançar pessoas. E compartilhar é algo incrível, que é uma via de mão dupla. Na quarta-feira eu ministrei algo a respeito de que uma multidão estava no deserto. O Senhor Jesus leva os seus discípulos para o deserto descansar e comer. Meio quanto estranho ir para o deserto comer e descansar, mas Jesus faz isso. Uma multidão, sabendo então que Jesus iria para o deserto, foi atrás dele. E ali cerca de 5.000 homens, a Bíblia fala desse número. E ali o culto vai rolando, as coisas vão acontecendo, e Jesus vai liberando a palavra, e ensinando, e profetizando, e as coisas vão acontecendo. O horário acaba ficando avançado, e daqui a pouco aquela galera fica sem alimento, creio que com fome, os discípulos preocupados. Jesus dispensa essa galera, essa multidão, eles não têm o que comer, aqui é um lugar deserto, não tem onde comprar. E aí o que nós vamos fazer? Aí aconteceu algo incrível a respeito de compartilhar. Uma multidão de pessoas que iam para ouvir Jesus falar. Eu creio que muitos ali estavam com uma mochila, uma lancheira, com uma bolsa com mantimento, com pão, ou com peixe, ou com fruta, ou com água, eu não sei, em meio àquela multidão. Mas ali um menino, ele se manifesta e compartilha aquilo que ele tinha: os pães e os peixes. E aquilo fez com que Jesus então ele abençoasse, e houve uma multiplicação extraordinária. Pelo fato daquele menino compartilhar o que ele tinha, uma multidão foi alimentada. E eu parei e fiquei refletindo a respeito disso. Eu falei também isso na quarta-feira, da alegria que aquele menino deve ter sentido em ver aquilo que ele havia entregado sendo multiplicado, e uma multidão comendo, partindo daquilo que ele havia apresentado. Quem está comigo nesse pensamento? A alegria que aquele menino sentiu dele ter compartilhado. Eu imagino que ele deve ter dançado, e deve ter sorrido e ficado muito alegre em saber que aquilo que ele havia então, aquilo que era para ele, ele compartilhou, e uma multidão, e depois de uma multidão terem comido bem, ainda sobrou. E eu creio que aquele menino pegou uma porção caprichada para ele. E quando a gente fala a respeito desse culto de compartilhar, de mantimentos, eu creio que pessoas serão socorridas, famílias serão atendidas, por estarem passando num momento de necessidade. Mas eu quero chamar a atenção nessa manhã, e quero orar e abençoar por você que sentiu essa alegria em trazer mantimento para a igreja. Você que trouxe, separou e trouxe, vem até aqui diante do altar, eu quero orar por você. Você que separou e trouxe, vem aqui. Vocês são os meninos, né? Vocês fazem parte então desse menino. Vem, Maria, você trouxe, Maria? Então vem para cá. Quem mais trouxe? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Que bom. E também algumas pessoas que fizeram a transferência em dinheiro, se estiver aí, vem para cá também. Que foi direcionado para a primícia, né? Para a cesta. Tá bom. Olhem para mim. Vocês fazem parte do time do menino que compartilhou aquilo que ele tinha. Eu convido a igreja a ficar em pé, estender as mãos em direção a essas pessoas que separaram o mantimento e compartilharam talvez aquilo que eles tinham. Abriram ali a despensa ou o armário e compartilhou aquilo que ele tinha, ou comprou no supermercado. Senhor, muito obrigado por as pessoas que compartilham aquilo que eles tinham, ou eles não hesitaram em comprar e trazer. Que eles possam sentir a mesma alegria que aquele menino sentiu.
alegria, meu Deus, em ver aquilo que eles apresentaram sendo multiplicado. E que o Senhor faça com que eles possam contemplar essa alegria, em nome de Jesus. E na contrapartida, meu Pai, o Senhor libere sobre ele aquilo que é grande, aquilo que é extraordinário, e que eles possam desfrutar da prosperidade, que nos seus celeiros não faltem nada, e que venha, meu Pai, ser multiplicado, em nome de Jesus. Se a igreja quer comigo, diga amém. E aplauda o Senhor então pela vida deles, e também por todos aqueles que contribuíram, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu vou te convidar para aplaudir o Senhor com verdade, hein? Com alegria, com paixão, por esse ato de compartilhar. Graça e paz, igreja, bom dia, amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Agora sim. Curve tua cabeça, vamos orar, em nome de Jesus. Fala aí para o Senhor, faz a sua oração, fala o que você veio buscar. Diga para Deus que você quer ouvir a voz dEle, diga para Ele a tua necessidade. Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não falou para Deus, você ainda não contou para Ele o que você veio fazer aqui. Diga para Ele, fala, Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome de Ti, fala comigo, Jesus. Eu quero ouvir a Tua voz, que o meu espírito seja sensível ao Teu tocar nessa manhã, Jesus. Meu Deus, nós estamos na Tua presença, já sentindo o Senhor neste lugar, Espírito Santo. E o que nós te pedimos é que, neste momento, os nossos ouvidos sejam sensíveis ao Teu falar, o nosso espírito sensível ao Teu tocar. Meu Deus, que nós não venhamos ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor entende que nós precisamos, para que nós possamos estar abastecidos para viver mais uma semana confiantes no que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que eu possa diminuir, o Senhor cresça em mim. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, que a Tua igreja também possa ser ministrada. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. E crendo nisso, é que nós oramos com fé. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Irmãos, é um prazer para mim estar aqui, depois de algum tempo. Hoje eu até lembrei que eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos de idade pela primeira vez. Eu vendo a Vivi aqui com uma bolsinha transparente, cheia de caderno, caneta, eu tinha uma igualzinha. E eu ia para a escolinha, já com sede e fome de Deus. E eu lembro que foi rápido a Deus começar a ministrar, a me dar curiosidade pela palavra de Deus. Isso ferveu meu coração, me lembrou do meu começo, ver ela desse jeito. E a palavra de Deus, ela é o que me sustenta, eu creio que é o que te sustenta. Mas sabe que desde muito nova eu aprendi que nós vivemos processos em Deus, nós vivemos os planos de Deus. Existem dias fáceis e existem dias difíceis, mas desde muito nova eu aprendi que nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Desde muito nova eu aprendi que não era o meu pai nem minha mãe que me dava nada, as coisas vinham de Deus, que eu precisava orar, que eu precisava buscar para ter aquilo que o meu coração desejava. Aprendi também que Deus, Ele se importa com os detalhes e desejos do nosso coração. Deus se importa se você está chateada, mulher, porque o teu cabelo não cresce mais. Deus se importa se você está chateado porque você está gordinho ou gordinha. Deus, Ele se importa com os desenhos, os traços do seu rosto. Deus se importa com aquilo que entristece ou alegra o teu coração. E é por isso que eu aprendi que tudo vem dEle, tudo é para Ele. E é sobre isso que eu também quero falar ao teu coração nessa manhã. Abra comigo a tua Bíblia em Êxodo 13. E eu vou pedir para tanto a multimídia quanto a igreja, a nave da igreja, preste muita atenção, porque eu vou decorrer por uma história conhecida, mas eu quero pegar trechos dessa história que me chamaram a atenção e vai me levar a contar um pouco do que Deus tem ministrado no meu coração. Nós vamos ler Êxodo 13, no versículo 17, para começar. A minha leitura é NVI, a leitura da igreja no telão também. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia, vamos juntos, amém? E aí nós vamos falar sobre a partida dos israelitas. Quando o faraó, lá no versículo 13, no capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto.
pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Lá no versículo 15 vai dizer assim, no versículo 21 vai dizer assim, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E aí lá no capítulo 14, no versículo 3, diz assim, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei, seu Senhor dizendo a Moisés, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial de comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Lá no versículo 10 do capítulo 14, vai dizer que ao aproximar-se o faraó, os israelitas fizeram o quê? E avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Você crê nisso? Estamos falando sobre a travessia do mar? Estamos falando sobre a libertação do povo de Israel. O povo de Israel ficou preso, ficou por escravidão, vivendo há mais de 400 anos. E chegou a hora do povo ser liberto. Que alegria, né? E viver o sobrenatural de Deus. É engraçado que quando parecia que estava próximo de chegar ao fim, o Senhor, Ele muda a rota. Endurece o coração de Faraó, e Faraó desiste e volta atrás. Mas eu quero pegar detalhes dessa palavra que me chamaram a atenção. Primeira coisa que lá no começo vai dizer que Deus fez o povo dar a volta para o deserto. Tinha um caminho mais curto, claramente diz a palavra de Deus. Mas o Senhor fez outro caminho. Lembra que eu falei para vocês que eu aprendi que tudo vem de Deus? Tudo é para Deus? Eu quero te dizer que Deus tinha um propósito em mudar a rota, em mudar o caminho. Mas o povo precisava seguir sem questionar a Deus. E assim foi. Deus levou o povo para o deserto. Quantas vezes nós achamos que está chegando ao fim da nossa luta, a gente respira e fala, acabou, agora eu vou viver o novo de Deus, quando de repente parece que o céu se fecha, parece que vai começar a chover. E aí a gente começa a se desesperar, como o povo se desesperou.
Mas interessante é que a palavra vai dizer que o Senhor mandou uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo durante a... Eu quero dizer que é da mesma forma que o Senhor mudou o caminho daquele povo por um caminho mais longo porque Ele tinha um propósito e não os abandonou. Aquele Deus, Ele continua sendo o mesmo e no teu caminho pelo deserto Ele não te abandona. Ele está com você, de dia e de noite. Sabe por quê? De dia, pode ser que o clarão seja tão forte. Sabe quando a gente está dirigindo e vem aquele sol no fim da tarde, a gente não consegue enxergar? O Senhor, Ele manda uma nuvem sobre nós, para Ele ser a nossa luz e nos guiar. E à noite, quando nós não enxergamos nada, o Senhor também manda uma luz para que a gente possa ser guiado. Nós precisamos apenas continuar atentos ao que Deus quer de nós, ao que Deus tem para nós no meio do caminho. O deserto não é o fim. Você pode dizer isso comigo? O deserto não é o fim. Não sei, talvez aí eu contando para você, você já lembrou de alguma coisa que você passou, você pensou que estava chegando ao fim e algo aconteceu, mas continue, porque Deus está com você. Existe sempre um caminho mais curto, existe sempre um caminho mais fácil, mas chegar rápido demais, talvez impeça a gente de viver alguns processos necessários. Eu entendo que o processo, o caminho maior, levou aquele povo a trabalhar mais a fé, a aumentar mais a fé, porque existia um momento que eles precisavam e só podiam confiar em Deus. Existe um momento na nossa vida que a gente não tem para quem correr. Você pode chegar em casa e contar para o teu marido, você pode contar para a tua família, você pode contar para o pastor. Existe um momento que é só você e Deus, que você precisa confiar em Deus. Ou você confia ou você confia, porque não tem o que fazer. E aquele povo chegou nesse momento, que eles precisavam confiar em Deus. A Bíblia vai nos contar que quando os israelitas começaram a chegar próximo, os israelitas começaram a ouvir o barulho do faraó voltando atrás deles, eles olharam para trás e começaram a sentir medo. E eu quero hoje te perguntar, onde está o teu olhar? No meio da luta que você está passando, eu não sei se é no teu trabalho, eu não sei se é na tua casa, eu não sei aonde você tem enfrentado alguma provação, porque luta todo mundo tem. Alguém não tem luta hoje, irmão? Porque eu quero saber como que é não ter luta. Porque eu tenho constantemente, cada hora num lugar diferente, cada hora num momento diferente, é uma coisa diferente. Mas em todas elas eu tenho visto a mão de Deus, e eu tenho certeza que não é diferente na tua vida. Mas nós precisamos manter os nossos olhos aonde? Aonde? Aonde, igreja? Me ajude a pregar nessa manhã. No Senhor. Ô Raquel, acende a luz, porque eu acho que a igreja está dormindo. Por favor. Eu não quero que você durma. Eu não quero que você dê essa brecha para o diabo nessa manhã. Aonde você tem que manter os olhos firmes, igreja? É no Senhor. Pode estar correndo atrás de você. Podem estar falando de você. Podem estar desacreditando da tua fé. O teu ouvido e o teu olho tem que estar atento ao que Deus tem para você, ao que Deus prometeu para você. Já dirigiu olhando para o lado? Sim ou não? Já dirigiu, irmão, olhando para o lado? Não? Porque se dirige olhando para o lado, acontece o quê? Então, se Deus me guiou em uma direção e Ele falou para eu ir para frente, eu olho para o lado, eu tropeço. Eu já até nem precisei dirigir para bater karma. Eu já tropecei, caí na rua assim de olhar para o lado. Rasguei meu joelho. Não se distraia. Foco naquilo que Deus tem para você. E continue, porque Deus tem um propósito em tudo, em tudo. Você não está só no que você está vivendo. Talvez você tenha se sentido sozinho, abandonado, e você achou que chegou até o fim. Mas eu estou aqui para dizer que não. Que não. Deus continua a te guiar. Talvez você está olhando o faraó vir. Continua olhando para frente, para Deus que está te guiando. Você crê nisso, irmão? E aí a gente vai ler que a dificuldade aumenta. O povo se desespera. Moisés se levanta e diz, não tenham medo. Fiquem firmes. Mas quem te disse que Moisés não estava com medo? Quem te disse? Sabe que mais para frente, a Bíblia vai dizer que o Senhor foi falar com Moisés.
e perguntou por que Moisés estava clamando a ele. Eu já não disse para você ir? Sabe o que Deus fala aqui? Para de orar e age. Para de clamar e age. Já ouviu? Quem já ouviu quando você conversa com uma pessoa e você fala assim, e aí, como que está aquela situação que você está vivendo lá? Como que está? E a família? Tô orando. Quem já ouviu isso? Diga eu. Você já até falou, irmão. E aí, como que está o emprego? Mudou de emprego? E a perseguição lá? Tô orando. Existe um tempo determinado para todas as coisas, vai dizer a palavra de Deus. Existe tempo que a gente tem que orar mesmo, mas existe tempo que a gente tem que agir. Que a gente tem que colocar em ação a nossa fé. E era isso que o Senhor estava falando para Moisés. Diga ao povo que marche, por que você está clamando a mim? Por que você continua orando? Eu já não mandei você ir. E aí eu quero te perguntar, Deus já não mandou você fazer? Deus já não te falou aonde é o teu lugar? Não foi Deus que abriu as portas para você? Não foi Deus que te colocou aonde você está? Não foi Deus que te chamou e que te escolheu? Por que você continua orando? Precisa de um posicionamento, irmão, e é para ontem. É para ontem. Eu sempre falo que eu nunca vou esquecer uma das experiências que eu tive com Deus, onde Ele falou assim para mim, olha, enquanto você não firmar as suas raízes, eu não vou te abençoar. Enquanto eu não tinha um lugar para ficar, eu não tinha uma raiz para me firmar, isso eu estou falando de igreja, as portas não foram abertas para mim, mas quando eu firmei os meus passos em Deus, eu falei, Senhor, é aqui que eu vou ficar. O Senhor começou a frutificar na minha vida. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar. Chega de vou orar. Você precisa conversar? Converse. Você precisa fazer mais do que você está fazendo? Faça. Você precisa dar algo que você tem, compartilhar com alguém? Compartilhe. Não tenha medo. Esse negócio, irmão, de eu estou orando, vocês vão lembrar disso, eu estou fazendo de novo, mas vocês lembrarem. Esse negócio de eu estou orando, nos mantém em inércia. É desculpa para a gente ficar parado. É algo que encobre os nossos medos, as nossas inseguranças. Com Deus, Ele nos ensina a ter ousadia, a ir para cima do inferno. Agora, você está com medo de quê? Está clamando ainda por quê? Deus já falou para você ir. E de novo, você vai falar, diga o povo que marche. Sabe que Deus, Ele fez o que Ele fez aqui, fez o povo atravessar o mar, e você conhece essa história de trás para frente, de frente para trás. Mas eu quero te dizer que Deus nem precisaria ter usado Moisés, mas Ele quis usar. Deus nem precisa usar você para fazer algo acontecer, mas Ele quer usar, e você não está entendendo que Ele quer te usar. Que é você que tem que abrir a boca, que é você que tem que se posicionar. E eu não estou falando para uma briga com ninguém não, irmão, porque a gente não precisa. A gente não precisa ficar brigando com ninguém. Se eu tivesse tempo para te contar uma história do que eu tenho vivido, porque eu sou essa pessoa que achou que a minha prova tinha chegado ao fim. Mas o Senhor me mostrou que Ele estava me guardando porque ainda não era o fim. E está me provando de novo. Mas graças a Deus, a última que eu tive me fortaleceu e me ensinou tanta coisa que agora eu consigo lidar de uma forma diferente. Aproveite o processo. Que foi isso que eu fiz. Eu aproveitei o processo. E hoje eu consigo enfrentar a mesma situação com um posicionamento de cristão, com um posicionamento diferente. Hoje, a luta que eu vivi um dia e eu estou vivendo de novo, já não me abate como abateu um dia. Talvez muitos mares já foram fechados na tua caminhada. E você não soube como agir para atravessar o mar. Mas o Senhor te ensinou. Está na hora de você lembrar como você passou por aquela situação. E usar aquilo para passar por esse novo mar. Mas é de cabeça erguida, irmão, não é de cabeça baixa, não. Não é questionando, não. Questionar impede que você viva o propósito de Deus. Questionar impede que você viva o sobrenatural de Deus. Quer ver uma coisa? O quanto você precisa entender de carro para dirigir? O quanto? Conta para mim. Irmão, eu não entendo nada. Nada. Esse dia o meu carro quebrou. Impressionante. Meu carro estava horrível, horrível. Eu falei, qualquer hora eu vou ficar na marginal, que é 14 quilômetros para ir, 14 para voltar. E eu pego a marginal todo dia. E qualquer hora eu vou ficar na marginal aqui parada. E aí saiu um dia, agora melhorou. Melhorou nada. Daqui a pouco está horrível. E eu comecei a questionar. E aí tenta que é gasolina, e tenta que é não sei o quê, porque não é tendo de nada.
Mas vou ouvindo as vozes e vou tentando, fui tentando. E aí até que um dia eu falei, não dá. Não dá. Liguei pro meu pai e falei, seguinte, tem que levar o carro porque eu vou ficar parada. O carro vai me deixar na mão. E aí ele foi e levou. Eu precisei tomar essa atitude, porque enquanto eu questionava, o problema não era resolvido, até porque eu não entendi nada. Para mim, o câmbio existia regulagem, estava duro, porque eu quebrei. Para mim, a gasolina estava ruim. E eu tentei vários postos. Entendia de nada. Enquanto eu não parei de questionar o problema e fui resolver, irmão, eu não entendi nada de carro, só sei ligar a chave e ir embora. Então, a gente não precisa entender os propósitos de Deus para viver eles. Por que você está questionando a Deus? Sabe, por que? Ai, Deus, mas por que não acontece da minha forma? Por que de novo no trabalho? Por que a igreja? Por que o irmão? Ai, porque eu estou me sentindo excluído. Irmão, está se sentindo excluído? Vai lá você e faz a diferença. Abraça você, chega junto você. Chama para almoçar você. São essas atitudes que Deus espera de nós. Nossa, mas é tão difícil. Eu não estou falando para você que é fácil, não. Não estou falando. É difícil. Esse dia eu estava brincando com o Vini ainda. É difícil levar a vida mais de boa. Eu sou muito estressada. Eu sou extremamente estressada. Tudo para mim já é motivo de estresse. E ele é muito de boa. O que eu tenho de estresse, ele tem de calmaria. E aí a gente encontra equilíbrio. Isso é muito bom. A gente precisa viver mais confiante em Deus. A gente precisa viver mais de boa. Precisa parar de reclamar. Parar de murmurar. E fazer diferente. Ai, mas fulano... Como crente é mimimi, né? O povo é mimimi. As pessoas são mimimi. Não, mas porque fulano não olha para mim? Ai, mas o que está acontecendo, irmão? Seja homem e mulher de Deus. Deus quer fazer te usando. Às vezes você está passando uma prova que está te fazendo mal. Então, seja usado por Deus. Para de questionar. Diga ao povo que... É isso que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. Marche, avance, pare de orar e comece a agir. Foi o que Deus disse a Moisés. Seja firme e constante na presença do Senhor. Essa prova que o povo de Israel estava passando, humanamente falando, nós lemos aqui que Faraó mandou 600 dos seus melhores exércitos. Humanamente falando, era impossível. É por isso que a Bíblia tem um versículo muito famoso, que a gente lê errado, falando de versículos errados, igual o pastor diz, que diz assim, maldito o homem que confia no homem. Ninguém nunca pode confiar em ninguém. Irmãos, maldito o homem que confia no homem. Vou traduzir para você, maldito o homem que confia na força do teu próprio braço. Malditos somos nós quando nós achamos que nós podemos tudo sozinhos. Malditos somos nós quando nós achamos que nós não dependemos nem de Deus. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Você pode dizer isso? Sozinho eu não vou a lugar nenhum. Quer um conselho? Então para de mimimi. Aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Isso não é só na igreja, isso é no teu trabalho, isso é na tua família. Para de causar divisão. Para de ficar com frescura, irmão. A gente não tem mais tempo para isso. Ou a gente é exemplo ou a gente não é. Ou a gente vive o evangelho ou a gente não é. Não tem como compartilhar algo que a gente não tem. Moisés era a referência. O povo foi atrás de Moisés porque ele era a referência para o povo. E mesmo ele desacreditando também, talvez balançado e ainda clamando ao Senhor, ele foi boca de Deus e falou, continua que o Senhor dará livramento. Qual é a boca que você tem sido dentro da tua casa, no meio dos teus amigos? Será que você não tem reclamado com pessoas erradas, falado demais? O que a gente tem feito para compartilhar a fé que a gente tem? Irmãos, existe uma história na Bíblia sobre uma viúva que ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. É isso, irmãos? Só não lembrava qual era o elemento. Um pouco de farinha e um pouco de azeite. Elias ali vivendo o propósito de Deus, precisando se alimentar, e Deus prometendo que ele seria alimentado. Ele chega nessa viúva e fala assim,
me dá um pouco de água, um pouco de pão. E ela fala assim, olha, eu juro para você, diante de Deus, que eu não tenho o que te oferecer. O que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho, e a gente vai morrer. Ela tinha certeza que tinha chegado o fim dela. E Elias, mais uma vez, fala, vai lá, prepara para mim um bolo, faz um preparo, traz para mim, compartilha com o teu filho, e a farinha não se acabará, e o azeite não se acabará. Tainá, eu não tô entendendo o que você está querendo dizer nessa manhã. Raquel, coloca aí para mim, 1 Reis 17, eu vou ler para você. 1 Reis 17, no versículo 12, diz assim, no versículo, vou ler até do 10. E ele foi, Elias, tá? E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Estamos no mesmo? Estamos. E ele a chamou e a perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabar, e o azeite na botija não... até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe o que a mulher fez? Obedecer. O que o povo de Israel fez? Obedecer. Moisés obedecer. E o que a gente tem que fazer? Obedecer. Está entendendo, irmão? Se Deus falou para você ir, vá. Porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Compartilhe o que você tem. Mas é tão pouco. E não estou falando só de comida não, viu? Estou falando das tuas mãos que abençoam. Estou falando daquilo que sai da sua boca. Estou falando do teu exemplo como mulher, como homem. No teu trabalho, na tua casa. Compartilhe o que você tem, porque Deus não vai te fazer faltar. Não transborda, não. Se a gente colocar um pouquinho mais de água aqui e transbordar, é desperdício. Não desperdiça aquilo que Deus tem te dado, não. Mas compartilha. Compartilha o que você tem. Mas para isso você precisa obedecer, para isso você precisa ouvir, para isso precisa parar de mimimi, precisa parar de questionar, precisa agir. Diga ao povo que marche. Uma palavra bem conhecida que eu também quero deixar aqui nessa manhã, Josué 1:9, que diz, seja forte e coragem. Seja forte e coragem. Eu preciso de coragem todo dia, irmão. Se me faltar coragem, eu estou lascada. Eu preciso. Porque eu preciso cada dia vencer uma nova luta e ser um exemplo naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso. Eu preciso pensar 2 vezes antes de falar, para que eu não envergonhe o nome de Deus. Eu preciso cuidar de mim, sabendo quem Deus é para mim, sabendo que tem uma nuvem a me guiar, tem uma coluna de fogo a me guiar, eu preciso lembrar disso a todos os momentos. E Deus fala para mim, como fala para Josué, como falou para Josué, todos os dias eu ouço a voz de Deus falando para mim ser forte e corajosa. Não esqueça isso, seja forte e corajoso. Sabe que os questionamentos, eles vêm de dentro de nós mesmos. E para Deus encontrar espaço para falar com a gente precisa se esvaziar. Sabe como tem que ser a nossa oração a Deus? Senhor, me esvazia das minhas dúvidas, das minhas certezas. Você e eu, a gente não pode querer ter razão, a gente precisa querer ser feliz e viver o que Deus tem para nós. A gente briga muito porque a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Não, porque eu estou certo, porque eu estou certo. Irmão, quebra o orgulho, quebra o ego, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vivo num ambiente de pessoas que é um ego maior que o outro. Se eu aparecer com um porco espinho, eu estouro o ego de todo mundo, de tão inflamado que é. Ilustrando para vocês. Então, não vamos ser assim, não. É ruim. É tóxico. Não seja uma pessoa cheia de ego, seja uma pessoa cheia de Deus. Não seja uma pessoa cheia de si. Seja uma pessoa cheia de verdades, não de certezas. Nós precisamos ser cheios de verdades, que é a palavra de Deus.
Se o Senhor prometeu que Ele estaria contigo, Ele está contigo. Ele não só prometeu. Se Ele te fez uma promessa que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Não precisa arrumar briga, não. Não precisa brigar, não. Ora e age. Ora e coloca a sua fé em ação. Sabe que eu não quero deixar nada passar, antes de te contar um testemunho. Mas é isso que eu tenho para te dizer nessa manhã. Se você quer viver o impossível de Deus, olhe para o alto de onde vem o teu socorro. Age, não somente ore. Continue a avançar, não questione. Seja um exemplo para onde você for, porque assim você estará compartilhando a sua fé. Eu vivi uma situação que eu não sabia como que isso ia acontecer. Como eu ia viver isso. Mas o Senhor tinha uma promessa na minha vida. E eu confesso assim para vocês que se eu pudesse contar tantas outras, eu contaria. Mas vocês sabem que eu sou uma recém-casada, graças a Deus. Meu marido está lá fora, que ele está fugindo, que eu falei para ele, hoje eu vou falar o que eu sempre quis. Eu casei com o homem mais lindo da igreja. Ele está lá fora, ela deu risada. Mas é verdade, o Senhor nos abençoou. Mas para chegar naquele dia e falar assim, irmão, passei por um processo. Teve dia que eu chorava, falava assim, eu não vou conseguir. A gente não tinha, irmãos, da onde tirar para fazer acontecer. A gente não tinha. Eu vivi justamente o que Deus, o Senhor, Ele falou para Moisés. Por que você está clamando? Vai e marche. E a gente precisava tomar uma decisão. E eu aprendi que quando a gente decide casar é uma escolha. O pastor ensinou isso pra gente. A gente escolhe amar alguém, a gente escolhe estar com alguém, como muitas escolhas que a gente faz na vida. Casar e escolher amar faz parte dos planos de Deus para nós. E realmente essa palavra, essa frase é correta, é o que a gente vive. A gente escolhe a quem amar. A gente não simplesmente ama, a gente escolhe viver com a pessoa. E a gente fez uma escolha, tomou uma decisão, mas a gente não sabia como as coisas iam acontecer. E eu lembro que nós fomos fechar o lugar, aconteceu, a gente foi conhecer, fechou o lugar. A gente foi fazer outra coisa que nós queríamos fazer para que isso acontecesse, as coisas foram acontecendo. Mas, irmãos, eu chorava muito. Tinha dia que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. E real, não tinha. Mas eu me vi como algo que o Senhor falou a Abraão e ficou gravado na tábua do meu coração. E eu já preguei sobre isso, onde fala que quando as bênçãos do Senhor nos alcançam também a nossa família, alcançam todos à nossa volta. E eu vi o Senhor alcançando a minha família, alcançando meus pais, alcançando minha sogra, aqueles que estavam ao nosso redor. Todos foram tão abençoados que geraram bênçãos para as nossas vidas. E foi isso que eu vivi. E eu lembro que no caminho, até chegar o dia, até as coisas acontecerem, eu cantava uma música que eu aprendi. E eu cantava e eu falava assim para Deus, Senhor, eu não sei como você vai fazer, mas o Senhor vai fazer. E sabe quando acho que você já ouviu também essa expressão por muitas vezes, que quando a gente não tem palavras mais para orar, a gente adora a Deus, porque quando a gente começa a adorar, a gente começa a acreditar naquilo que a gente está cantando, a gente começa a acreditar naquilo que a gente está falando, e às vezes o parar de orar e agir é colocar para fora aquilo que a gente acredita. E eu fui cantando, não sei como tu vais fazer, mas sei que farás. Eu fui cantando, não sei como tu vais fazer, e fui cantando. Mas sei que farás, eu cantava. És fiel em tuas promessas, do Éden ao Sião, da pedra na tumba, a ressurreição. Não sei como tu vais fazer, mas sei que farás. Irmãos, Deus fez tudo da onde eu nem imaginei. Ai, a gente não sabe como comprar aliança, Deus foi e nos presenteou. Ai, a gente não sabe. Irmão, eu não sabia nem como que eu ia comprar meu vestido de noiva.
e as bênçãos nos alcançaram. Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que você, não. Eu estou aqui para te falar que a bênção vai te alcançar também. Que talvez você não sabe como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Faltava 30 dias para eu casar, eu não sabia nem onde eu ia morar. O Vinícius é calmo, um anjo, um amor. Estava estressado. Estressado, irmão. Difícil ter um homem estressado. E Deus fez. Ele fez na minha vida, Ele fez na vida do povo de Israel, Ele vai fazer na tua, mas você precisa acreditar, confiar e parar de reclamar. Se coloque de pé nessa manhã. Hoje você vai sair daqui cantando, não sei como tu vais fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E você vai compartilhar. E você vai viver os propósitos de Deus, os planos de Deus. O Senhor vai te alcançar, vai alcançar a tua família. Você vai ser usado como Moisés foi usado. Você vai ser usado como Josué foi usado. Você vai atravessar o mar sem questionar. O Senhor vai te usar, você crê nisso? Irmãos, feche os teus olhos. Como sinal de rendição a Deus, levante as suas mãos. E fale para o Senhor, qual é o mar que você precisa atravessar? Se é um problema no teu trabalho, se é um problema na tua casa, se é um medo, se é um... Eu não sei. Mas hoje Deus está aqui para te tirar o medo e para te encorajar. Hoje Deus está aqui para fazer tudo perfeito, tudo perfeito. Assim como o Senhor, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Irmãos, Deus, Ele proveu cada detalhe na minha vida. Tudo. E vai ser também na sua. A Bíblia vai nos contar que aquele povo atravessou em terra firme. Você vai atravessar em terra firme. Chegar do outro lado dizendo, eu vivi o processo. No processo eu compartilhei. No processo eu fui mudado, eu fui moldado. A minha fé aumentou. E hoje eu posso dizer que Deus estava comigo. A nuvem do Senhor me acompanhou durante o dia. A coluna de fogo me acompanhou durante a noite. E eu vivi os propósitos de Deus. Você vai viver isso em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel nas promessas. Ore com fé. Levante um clamor ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero parar de orar, eu quero agir. Me ajuda, Jesus.